Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui nessa noite? Quantos vieram ouvir uma palavra de Deus aqui nessa noite? Amém. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, e o versículo de número 6 a seguir. Segunda epístola de Timóteo, capítulo de número 4, e o versículo de número 6 a seguir. Eu quero adorar a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa noite para juntos engrandecermos e recebermos uma porção da graça do nosso Deus. Adorar a Deus pela vida desta igreja. Pastor Isaías, nosso pastor presidente, Deus o abençoe. Pastor Ageu, irmão jovem, eu já quero justificar. Nós estamos chegando de viagem hoje, acabamos de chegar, só chegamos em casa, pegamos o carro, a esposa, a filha e partimos para a igreja para honrar o compromisso que havíamos feito com o Senhor. Liguei para o irmão jovem e disse: irmão jovem, está difícil o negócio aqui, eu acho que eu vou chegar um pouquinho atrasado. Aí ele disse: filho, fica tranquilo, descansa o coração, Deus está no controle. Muito obrigado, irmão jovem. Deus abençoe o senhor e a todo esse corpo de obreiro que lhe ajuda nessa quinta-feira. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6, quem encontrou, diga amém. Diz assim o texto: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Amém? Podeis assentar. Para adorar a Deus pela vida da minha esposa. Deus abençoe a minha esposa, minha filha, que estão ali nessa noite. É muito bom estar em casa. Queridos, olhe para cá por alguns minutos. O apóstolo Paulo é o maior bandeirante do cristianismo do Novo Testamento. O apóstolo Paulo foi um homem que foi comissionado por Deus para carregar sobre as suas mãos a bandeira do Evangelho. E a Bíblia diz que ele assim o fez, sem titubear, porque sabia que Deus havia o vocacionado. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que o chamado de Deus sobre a nossa vida é irresistível, e a vocação de Deus sobre a nossa história é irrevogável. Paulo havia atendido ao chamado de Deus para apregoar o Evangelho, para fazer missões, para levar a bandeira do cristianismo, para levar o nome de Jesus a todos os gentios e aqueles que crescem no nome de Jesus. Quando nós lemos a história de Paulo, depois de sua conversão, nós percebemos algumas coisas que nos chamam muito a atenção. Esse homem, ele gastou a sua vida inteira em prol ao Evangelho. Esse homem, ele gastou a sua vida inteira em prol ao cristianismo. Ele gastou toda a sua vida em pregar o nome de Jesus em tempo e fora de tempo.
E a Bíblia Sagrada diz que este homem que gasta toda a sua vida no Evangelho, sofreu perseguições, açoites, prisões, picada de serpente em Malta, chamado de tagarela em Atenas, humilhado, escorraçado, enxotado de algumas cidades, mas sempre caminhando em prol ao alvo que Deus havia estabelecido na sua vida, para que algo especial e sobrenatural viesse acontecer através do seu ministério. Esse homem, ele não olha para situações, ele não olha para adversidades, ele não olha para lutas, ele segue em frente e contribui ao Novo Testamento com muita grandeza e com muita excelência. E muitos são aqueles que são alcançados pelo poder do ministério do apóstolo Paulo. Agora, no texto que nós lemos, nós estamos na última prisão deste apóstolo, na cidade de Roma, preso em uma catacumba escura, úmida, fria, deixado para morrer, não mais tão jovem como no começo do seu ministério, não mais tão moço como quando fora chamado por Deus na estrada de Damasco, não mais com a força que tinha na sua juventude, mas agora cansado, com uma vida inteira gasta em prol ao ministério, com uma vida inteira gasta em prol ao nome de Jesus, trancado e sem poder ver a luz do sol, escuro, frio, úmido. Paulo entende então a situação que ele estava vivendo. E quando ele entende a situação que ele estava vivendo, ele sabe que está chegando o momento em que ele não vai estar mais no meio dos homens. Ele sabe que está chegando o momento que ele não vai mais caminhar com homens, mas que ele sairá dessa terra e subirá ao céu e estará ao lado do Senhor nosso Deus que está aqui nessa noite. Paulo entende essa verdade sobre a sua vida, e ele começa a despavimentar a sua mente dentro daquele calabouço, a fim de encontrar alguém dos seus filhos na fé, que pudesse percorrer e continuar o ministério que ele havia percorrido e trilhado até aquele momento. E eu imagino Paulo trazendo à sua memória alguns de seus discípulos, e ele começa a pensar a quem é que ele vai escrever a sua última carta. Ele começa a pensar a quem é que ele vai escrever a sua última epístola, até que surge na sua mente alguém, que quando ele lembrava, os seus olhos enchiam de lágrima, e o seu coração pulsava mais forte no seu peito. Paulo lembra-se de Timóteo. Paulo amava tanto a Timóteo, que uma vez escrevendo a Timóteo, ele disse a Timóteo: meu verdadeiro filho na fé. Quando Paulo diz a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, Paulo está dizendo a Timóteo, aquele que valeu a pena as minhas orações, a Timóteo, aquele que valeu a pena as minhas intercessões, a Timóteo, aquele que valeu a pena ensinar, a Timóteo, aquele que valeu a pena estender a mão, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. E aí ele começa a escrever pela última vez, e eu quero que você imagine, em um calabouço, cansado, velho, ele pega pela última vez um papel e uma pena na mão, e ele começa a escrever uma epístola, a sua última epístola, a segunda carta a Timóteo. E ele começa falando acerca de coisas maravilhosas, porque Paulo divide a segunda epístola a Timóteo em duas partes. Ele começa falando a Timóteo acerca de coisas morais, porque ele precisa deixar que o seu discípulo ande na mesma carreira que ele havia andado. E ele começa dizendo: Timóteo, olha, perto dessas pessoas você precisa ficar, perto dessas você precisa sair, perto dessas você não se achegue, junto dessas você não fique próximo, mas perto dessas ande com elas, caminhe com elas, corra com elas, ande com elas, fale com elas, trabalhe com elas, pregue para elas, vivencie em família, excelência, graça, reino, manifestação sobre elas e delas não se aparte. Mas algumas pessoas, Timóteo,
elas têm até a aparência da piedade, mas na verdade elas negam a sua eficácia. Dessas você se aparte, dessas você saia de perto dela. Então Paulo está falando acerca de coisas morais. Ele está ensinando o ministério moral a Timóteo, ou Paulo está reensinando aquilo que ele já havia ensinado uma vez a Timóteo. Ele está trazendo de volta à mente de Timóteo aquilo que ele já havia ensinado a Timóteo. A segunda parte, Paulo fala acerca de coisas doutrinárias. Paulo fala a Timóteo acerca de doutrinas que nunca deveriam ser feridas, doutrinas que nunca deveriam ser machucadas, doutrinas que nunca deveriam ser tocadas, doutrinas que nunca deveriam ser mexidas. E ele começa dizendo: olha, se você ferir essa veia de doutrina, as coisas não vão dar certo, você não vai conseguir chegar no alvo, aquilo que você estabeleceu não vai ser alcançado, aquilo que você projetou você não vai conseguir pegar, porque você feriu aquilo que se denomina doutrina. Ou seja, você saiu do centro da palavra de Deus. E todas as vezes que nós saímos do centro da palavra de Deus e ferimos veias de doutrinas, graça, justificação, redenção, substituição, glória, reino, poder, todas as vezes que nós ferimos essas coisas, nós perdemos o nosso foco, nós perdemos a nossa direção, nós perdemos o nosso norte, e as coisas não dão certo para a nossa vida. Então ele começa a falar agora acerca de doutrinas. E se você prestar atenção, Paulo, na verdade, ele está escailhando acerca de conceito moral, social e doutrinário. Porque na verdade ele está trazendo à memória de Timóteo aquilo que Timóteo já havia aprendido com ele, aquilo que Timóteo já havia recebido dele, aquilo que Timóteo já havia absorvido dele. E aí ele chega no capítulo de número 4 e no versículo de número 6 da sua epístola. Agora Paulo ele vai abrir o seu coração para Timóteo. Paulo vai abrir o seu coração para o seu discípulo, para o seu filho na fé. E ele vai dizer assim a Timóteo: Timóteo, meu filho, quanto a mim, quem? Paulo, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Olhe para mim. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo: Timóteo, está chegando a hora em que eu não vou mais estar com você. Está chegando a hora em que eu não vou mais poder conversar com você pessoalmente. Está chegando a hora em que eu não vou mais poder andar com você. Está chegando a hora em que eu não vou mais poder estar junto com você. Está chegando a hora em que eu não vou mais caminhar sobre essa terra. Está chegando a hora em que eu vou descer à sepultura. E é literalmente isso que Paulo está dizendo. E quando Paulo lança esse dizer sobre a sua epístola, Paulo ele fere o coração de Timóteo, porque é como se um filho estivesse escutando o pai dizer que iria descer à sepultura. É como se um filho estivesse escutando o pai dizer que o pai morreria. É como se um filho estivesse escutando o pai dizer que o pai não estaria mais presente na hora da angústia, que o pai não estaria mais presente na hora da dor, que o pai não estaria mais presente na hora do sofrimento, e que agora ele teria que caminhar sozinho. Só que Paulo ele é tão inteligente, que quando ele diz a Timóteo que está chegando o tempo dele, que ele vai descer à sepultura, Paulo anestesia o coração de Timóteo, para que Timóteo permaneça firme em sua fé. Porque ele diz assim: quanto a mim, Paulo, já estou sendo oferecido como sacrifício de aspersão diante de Deus. Você não entendeu? Sabe o que eu estou dizendo?
Eu estou dizendo que Paulo está dizendo para Timóteo: o negócio é o seguinte, meu filho, Nero não tem o poder de tocar na minha vida, os soldados de Roma não têm o poder de tocar na minha vida, o império não tem o poder de me matar, os homens não podem tocar em mim. Sabe por quê? Porque Deus é o meu Senhor, e eu sou um sacrifício diante dele, eu sou um louvor diante dele, eu sou uma adoração diante dele. Quando Paulo diz: a minha vida está sendo oferecida como sacrifício de aspersão, Paulo está dizendo assim: olha, a vida de um crente, Timóteo, não é uma vida comum. A vida de alguém que serve a Deus não é uma vida normal. A vida de alguém que serve a Deus é uma vida de adoração. A vida de alguém que serve a Deus é uma vida de louvor. A vida de alguém que serve a Deus é uma vida de sacrifício, e sacrifício de adoração. Eu não entendi, irmão, deixa eu lhe explicar. Do seu nascimento até a sua sepultura é uma adoração a Deus. Quando você nasceu, o nome de Deus estava sendo adorado. Quando você cresceu, o nome de Deus estava sendo adorado. Quando você caminha, o nome de Deus é adorado. Quando você levanta a sua mão, o nome de Deus é adorado. Quando você abre a sua boca, exalta Ele, Ele é adorado, é adorado, é adorado. Então a sua vida não é uma vida comum. A sua vida não é uma vida tranquila. A sua vida, ela tem um quê especial. Olhe para mim, você vai entender. A sua vida tem um quê especial. A sua vida é diferenciada. Deus está no controle da sua vida e Ele não perde o foco da sua vida. Deus está no controle da sua história e Ele não perde o controle da sua história. A mão de Deus está sobre você, e nada pode retirar a mão de Deus de sobre você, porque você serve a um Deus que, quando Ele não está com a mão em cima para proteger, Ele está com a mão embaixo para sustentar. Você serve a um Deus que Ele não perde o controle da história. Você serve a um Deus que não perde as rédeas da sua vida. Você serve a um Deus que não perde a direção da sua vida. Meu Deus do céu, levante a sua mão e adore a Jesus. Aleluia. Aí ele diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido como sacrifício de aspersão diante de Deus. Ei, o homem não tem poder de tocar na sua vida. O diabo não tem poder de tocar na sua história. O diabo não tem poder de tocar na sua família. O diabo não tem poder de tocar na sua casa. Não, você não entendeu, senão você estava dando glória a Deus. O diabo não tem poder de tocar em você. O diabo não tem poder de tocar no seu casamento. O diabo não tem poder de tocar na sua santidade. O diabo não tem poder de tocar em você, a não ser que Deus permita. E se Deus permitir, é porque existe um propósito muito maior do que você imagina. Se Deus permitir, é porque existe um propósito muito maior do que aquilo que você imagina. Aí Paulo explica agora, conforta, consola o coração de Timóteo. E agora é como se Paulo ele estivesse, e no original é isso, alistando Timóteo em um exército. Porque o texto fala de combate. E é como se Paulo estivesse dizendo assim: Timóteo, eu vou te alistar num exército, e o exército que eu vou te alistar é o maior exército de todos, porque o exército que eu vou te alistar é o exército do reino dos céus, é o exército daqueles que ganham alma, é o exército daqueles que adoram a Jesus, é o exército daqueles que marcham, que caminham, que celebram, que adoram, que passam crise, mas em todo momento o Senhor está sobre a vida dele. Aí Paulo está dizendo, é como se Paulo estivesse dizendo: ei, Timóteo, eu preciso que você percorra o caminho que eu percorri até aqui. Eu preciso que você ande no caminho que eu andei até aqui. Eu preciso que você pregue da maneira que eu preguei até aqui. Eu preciso que você celebre da mesma maneira que eu celebrei até aqui. Eu preciso que você faça o que eu fiz, e para que aconteça isso, eu sei o que é que vai acontecer na sua vida.
Paulo sabia, ele havia gastado toda a sua vida no evangelho. Se tem alguém que sabia o que ia acontecer na vida de Timóteo no futuro, esse alguém, além de Deus, era Paulo. É por isso que Paulo escreve: combati o bom combate. Quando Paulo escreve combati o bom combate, na verdade Paulo está dizendo assim: Timóteo, já que você vai galgar os passos do ministério, já que você vai galgar os passos da fé cristã, já que você vai adorar a Jesus e vai ser um ganhador de almas, e vai ser alguém a quem o Senhor possa bendizer pela sua eficiência, ao longo da sua vida você vai encontrar algumas dificuldades, ao longo da sua vida você vai encontrar algumas lutas, ao longo da sua vida você vai encontrar algumas batalhas, ao longo da sua vida você vai encontrar alguns questionamentos, alguns porquês, você vai encontrar algumas traições, você vai encontrar alguns nãos, umas portas fechadas, você vai encontrar algumas coisas dizendo que você não pode prosseguir, que você tem que parar. E aí você vai olhar para a situação, e quando você olhar para a situação, você vai ver que as coisas são difíceis, e que elas não sempre são tão fáceis como nós imaginamos. E quando você perceber que as coisas nem são tão fáceis como sempre nós imaginamos, você vai até titubear, as pernas vão tremer, e você até pode pensar em desistir. Mas quando você parar e pensar em desistir, eu quero que você olhe no retrovisor da sua vida, e que você veja no passado a minha vida. E quando você ver a minha vida no passado, lembre-se: eu combati o bom combate. Quando Paulo diz combati o bom combate, Paulo está dizendo: ei crente, a vida é cheia de luta, a vida é cheia de dificuldade, a vida é cheia de prova, a vida é cheia de batalha, a vida é cheia de não, a vida é cheia de situações adversas. Mas tenha uma coisa na sua mente: nós não fomos chamados para sermos sossegados, nós fomos chamados para combater, nós fomos chamados para lutar, nós fomos chamados para pelejar, nós fomos chamados para adorar. O diabo está tentando destruir a igreja, mas Deus está levantando um povo que combate, que luta, que adora, que celebra, que exalta. Eu não sei você, mas eu quero fazer parte dessa geração que ainda tem o Senhor como seu princípio de fé. Meu filho, no meio da vida, algumas pessoas vão entristecer você. Você vai investir em alguém, você vai investir nele, você vai dar a sua vida pela causa. Só que as coisas vão parecer contrárias, e aí você vai pensar em desistir. Mas tenha convicção de que vale a pena prosseguir combatendo, vale a pena prosseguir batalhando, vale a pena prosseguir lutando, porque o Evangelho é muito mais do que nós imaginamos, o Evangelho é muito mais do que nós compreendemos, o Evangelho é muito mais do que a nossa mente pode pegar. Ele transcende o natural e anda na esfera do sobrenatural. O Evangelho salva, o Evangelho cura, o Evangelho transforma, o Evangelho liberta, o Evangelho restitui, o Evangelho cura. Ei, vale a pena combater pelo Evangelho. Aí Paulo continua dizendo: além de você combater, você precisa ter a consciência de que eu, Paulo, encerrei a minha carreira. Meu jovem, quando Paulo diz assim: ó, eu encerrei a minha carreira, Paulo está dizendo assim: irmão, muito melhor do que levantar para batalhar e para combater, é conseguir encerrar a carreira. Você está pegando? Muito melhor do que levantar para batalhar e lutar, é conseguir chegar no final da vida, olhar para o céu e dizer assim: eu encerrei a minha carreira, bendito seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque tem muita gente que quando o pastor diz: olha, tem isso para fazer, aí levanta e diz assim: não, deixa comigo, isso aí é para mim, isso aí eu faço, isso aí eu resolvo. Não, isso aí é mole para mim, passa para as minhas mãos, dá esse cajado para mim, deixa comigo. As coisas vão se alinhar, as coisas vão dar certo, as coisas vão conseguir, vai se encaixar, deixa isso aí para mim. Aí basta vir a primeira prova, titubeia, treme as pernas e diz: não, isso aí não é mais para mim, não, isso aí me afeta, isso aí dói no meu coração, deixa isso para lá, entrega isso para o pastor, pelo amor de Deus.
Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para a minha história. Eu não quero isso para mim. Levantou para combater, mas não teve força para lutar no meio do caminho. Levantou para combater, mas não teve força para prosseguir. Levantou para combater, mas parou na frente da primeira prova. Levantou para combater, mas quando viu a adversidade disse: não, deixa para lá. Eu vou viver uma vida sossegada. Eu vou viver uma vida tranquila. Eu vou viver uma vida na boa. Eu vou viver uma vida tranquila. Ei, melhor do que levantar para combater é ter a excelência de levantar, e não importa a adversidade, não importa o obstáculo, não importa a prova, não importa o que se levante na sua frente, você olhar para aquilo e dizer assim: não interessa se é grande, não interessa se é prova, não interessa se é vale, não interessa se é beco, eu caminho, eu prossigo, eu ando, eu celebro, eu vou para cima. Porque Deus é na minha vida, Deus é na minha história, Deus é no meu ministério, Deus é na minha casa. Tem gente que quando casou disse assim: eu juro amor eterno. Tem gente que quando casou disse assim: não, essa aqui é a mulher da minha vida. E alguém diz assim: esse aqui é o esposo que eu sempre pedi a Deus. Alguém diz assim: não, esse trabalho, fantástico, porque esse trabalho eu sempre pedi a Deus. Não, é desse jeito, dá esse culto para mim que eu vi, não, vai. Só que nada na vida da gente é fácil, porque se for fácil, Deus estraga a gente. Aí Deus diz assim: vai ser um pouquinho difícil, mas você vai conseguir, sabe por quê? Porque no difícil eu vou aperfeiçoar você. Vai ser um pouquinho doloroso, mas fica tranquilo, no doloroso eu vou aperfeiçoar você. Ei, vai parecer um pouquinho escuro, o vale vai se abrir, a tempestade vai chegar, você vai entrar no meio dele, mas descansa o coração, porque no meio do vale da tempestade a minha graça se manifesta na sua vida. Então o sofrimento é só um instrumento que Deus usa para aperfeiçoar o seu caráter. Sofrimento é só um instrumento que Deus usa para aperfeiçoar a sua vida. O sofrimento é só um instrumento que Deus usa para fazer você chegar aonde você nunca imaginou que você ia chegar, aonde os seus olhos nunca conseguiram enxergar, aonde o seu coração nunca conseguiu receber. Eu profetizo em nome de Jesus que você chega lá. Eu profetizo em nome de Jesus que há uma vitória para a sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus que há vitória para a sua casa. Eu profetizo em nome de Jesus que há vitória para o seu casamento. Não larga, não abandona, não para, continua batalhando, continua lutando e vai até o final. Para que vai desistir do casamento agora? Para que vai desistir da vida dos filhos agora? A Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor, e tem gente desistindo da vida dos filhos. Deus te chamou para combater ou para desistir? O casamento é uma instituição dada por Deus para o bem do homem, para a celebração familiar, aonde a glória de Deus se manifesta e o nome do Senhor é adorado. E por que é que você está desistindo do seu casamento? O ministério que Deus nos outorga é algo lindo, maravilhoso. E quando nós praticamos em excelência, em graça, em poder, em unção, em glória, em esforço, Deus faz com que nós cheguemos. Algumas coisas se levantam, oscilações aparecem, mas nós conseguimos chegar lá. Sabe por quê? Porque quando nós conseguimos levantar e dizer assim: eu consigo olhar para o alvo. Ei, mas vai vir dificuldade, Wagner. Não importa, o alvo está lá. Vai vir oscilação, não importa, o alvo está lá. Vai vir barreira, não importa, o meu alvo está lá. Eu prossigo, eu caminho, eu bambeio, mas não desisto. Eu quase caio, mas não desisto. Há uma celebração, há uma adoração, há uma bênção. A glória de Deus vai se manifestar, Deus vai responder e eu vou chegar até o final. Aí Paulo diz assim: que o mais bonito que combater é não parar no meio do caminho, é levantar para combater,
mas encerrar a sua carreira. Só que mais bonito que isso é encerrar a carreira e no final da sua vida, quando você estiver cansado, quando você estiver velho, quando você não tiver mais a força que você tem hoje, quando você não tiver mais a energia que você tem hoje, porque você não vai ficar para sempre desse jeito. Os cabelos pretos nem sempre serão pretos, salvo exceções de tintas. As pernas nunca serão tão vigorosas. Os braços não vão ser para sempre tão fortes. O pulmão não vai dar sempre para gastar. E um dia a garganta vai cansar. E aí você vai sentar com a sua esposa, vai sentar com a sua família. E aí a pergunta de Deus para a sua vida nessa noite é essa: no final da sua vida, como é que vai estar a sua fé? No final da sua vida, como é que vai estar a sua fé? Paulo está dentro de um calabouço. Olha aqui para mim, meu Deus. Paulo está dentro de um calabouço, escuro, frio, úmido, deixado para morrer. Não via a luz do sol, não via a luz do dia. Só que na antessala do martírio, ele olha para cima do calabouço e ele consegue ver algo além do teto. E sabe o que ele vê? Ele vê a formosura da glória de Deus. E mesmo cansado, ele diz assim: eu guardei a minha fé. Eu guardei a minha fé. Sabe por quê? Porque se você conseguir chegar no final da sua vida e encerrar a sua carreira e conseguir dizer: eu guardei a minha fé, você vai ter história para contar. Se você conseguir chegar no final da sua vida e olhar para o céu e dizer assim: eu guardei a minha fé, você vai ter história para contar. Porque tem algumas almas que nós nunca ganharemos pelo sermão que nós pregamos, mas pelo testemunho de vida que nós temos. Tem pessoas que nunca virão à igreja porque nós dizemos que Jesus é bom. Virão à igreja porque olharão para nós e verão a bondade de Jesus na nossa vida. Nunca virão para a igreja porque nós dizemos que Jesus sara, mas porque olharão para a nossa vida e vão ver que Jesus nos curou, nos transformou, nos limpou, nos sarou e nos fez nova criatura. Tem gente que só vai vir para a igreja pelo seu testemunho de vida. E aí quando você estiver cansado, e aí quando você estiver lá, velhinho já, na melhor idade, sentado, e os filhos e os netos chegarem para você e olharem dentro dos seus olhos e disserem assim: vô, vó, pai, mãe, eu estou com um problema, eu estou com uma dificuldade, eu estou com uma luta, eu estou com uma barreira, eu não sei como vencer, porque parece que isso vai me devorar. Eu já posso ver o sorriso nos seus lábios e a sua mente anexando a Deus e dizendo assim: fica tranquilo, eu tenho uma resposta de Deus para a sua vida. Eu tenho uma resposta de Deus para você. Eu tenho uma resposta de Deus para você. Eu tenho uma resposta de Deus para você. Eu tenho uma resposta de Deus. Porque os seus filhos olharão para você e verão em que nível estará a sua fé no final da sua vida. E se você é alguém que não nega a fé, você poderá contar história, você terá respostas, você terá sim. Sabe por quê? Porque o soldado que anda com Deus, o soldado que caminha com Deus, o soldado que percorre com Deus uma estrada, ele aprende mais de Deus todos os dias. Não vem assim, vem assim. Santificação progressiva. Todos os dias eu aprendo, todos os dias eu oro, todos os dias ele se manifesta, todos os dias ele se apresenta, todos os dias ele aparece, todos os dias ele cura, todos os dias ele salva, todos os dias ele liberta, todos os dias ele faz algo especial, todos os dias ele faz algo transcendental, todos os dias eu conheço mais dele, todos os dias eu conheço um pouco mais. Não se conhece assim, se conhece andando com Ele, caminhando com Ele, lutando com Ele, pelejando com Ele, batalhando com Ele. É assim que se conhece a Ele.
E tenha uma certeza, soldado, tenha uma certeza, soldada, o general que nós servimos não é de deixar soldado ferido no meio da batalha. Se você se ferir no meio do vale, ele para o vale, para o deserto, arranca você de lá, mas não deixa você morrer lá. Ele está com você e Ele nunca vai te abandonar. Meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui nessa noite. Tem gente que chegou aqui nessa noite e estava pronto para desistir. Tem gente que chegou aqui nessa noite e estava com a fé abalada. A sua espiritualidade não era mais a mesma. O seu caminhar não era mais o mesmo. O seu profetizar não era mais o mesmo. O seu cantar não era mais o mesmo. A sua adoração não era mais a mesma. Mas Deus está dizendo: eu estou renovando pessoas aqui nessa noite. Eu estou transformando vidas aqui nessa noite. Eu estou levantando de volta aqueles que estavam caídos, porque grande é a batalha. Grande é a batalha. Estou terminando. Aí Paulo termina a sua epístola. E antes que Timóteo venha e traga a capa e os livros que ele pede, no decorrer da epístola, a história diz que um soldado vem caminhando. Isso é sem ferir a exegese bíblica, é contexto histórico. Vem caminhando dentro de um corredor escuro de uma masmorra. Paulo, velho e cansado, dentro da sala, sentado, ele escuta o barulho de miolos de chaves. E de repente alguém abre a porta da cela. 2 soldados entram. Um pega o ombro direito, o outro pega o ombro esquerdo, porque ele está velho e cansado. Não pode mais lutar, não pode mais caminhar. Até dificuldade para caminhar ele tem, mas a sua fé está intacta. A sua fé ainda continua a mesma. 2 soldados vão na frente, 2 atrás, guarda pretoriana. Vão levando ele para fora. Vão levando ele para fora. Ele chega do lado de fora. E quando ele chega do lado de fora, ele vê um soldado, uma guilhotina. Ele sai da antessala da morte para o matador. E alguém coloca a sua cabeça debaixo da guilhotina. E a história diz que ele não pede misericórdia aos homens. A história diz que ele não pede clemência aos homens. A história diz que ele não pede que os homens deixem-o viver, mas ele diz: a minha fé é a mesma que ontem, e talvez muito maior do que já foi, porque eu conheço o meu Senhor, eu conheço o meu Deus. O soldado corta a corda da guilhotina, a guilhotina cai, cabeça de um lado, corpo de outro, tomba na terra como mártir, mas ascende ao céu como príncipe de Deus. Tomba na terra como homem, mas sobe ao céu como herói de Deus. Urabagashuri andarabadagasura narabashai. Ele cai como um homem, mas ele sobe ao céu como um soldado. Ele cai como um homem, mas ele sobe ao céu como um valente. Ele cai como um homem, mas ele sobe ao céu como vitorioso. Ele cai como um homem, mas ele sobe a Deus celebrando ao nome do Cordeiro. Agora, fica de pé comigo em nome de Jesus. Agora, ele deixou o versículo de número 7 escrito, ou o versículo de número 8, aliás. Ele deixa o versículo de número 8, que sucede o versículo de número 7, onde ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E ele diz a Timóteo: desde agora a coroa da justiça me está guardada, que será dada a mim pelo reto juiz, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Eu falei sobre soldado, eu falei sobre peleja, eu falei sobre guerra. Eu falei que você está aqui para guerrear em favor do reino de Deus. Agora, todo soldado que se preza, todo soldado que anda no meio de uma batalha,
Todo soldado que anda no meio de uma guerra e consegue chegar no final da sua vida com êxito, com graça e com louvor, ele recebe do seu general uma espécie de medalha de condecoração, porque passou a guerra, passou a luta e conseguiu chegar lá no final. Então ele recebe uma medalha, aonde ele aprende na parede, e as pessoas que vão à sua casa olham para a medalha e reconhecem que ele é um soldado e que ele é um soldado especial. Aí Paulo está dizendo assim: olha, eu estou indo buscar a minha medalha, porque eu combati e eu cheguei até o final, e eu guardei a minha fé. Então o general está com a minha medalha. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o reto juiz dará, não somente a mim, mas também a todos plenitude, a todos plenitude, a todos os que amarem a sua vida. Sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que tem uma medalha reservada. Por isso chora mesmo, deixa Deus tocar. Eu estou dizendo que tem uma medalha reservada para você. Eu estou dizendo que essa luta ela não é em vão. Eu estou dizendo que essa prova ela não é em vão. Eu estou dizendo que essa batalha que você está vivendo ela não é em vão. Eu estou dizendo que haverá uma recompensa. Eu estou dizendo que haverá um escape. Eu estou dizendo que haverá um louvor. Eu estou dizendo que haverá uma excelência. Eu estou dizendo que haverá uma graça. Eu estou dizendo que haverá o poder de Deus sobre a sua vida. Levante a sua mão em nome de Jesus Cristo e adore a Ele, porque Ele está preparando uma medalha. É a coroa que será colocada sobre a sua vida naquele dia. Tem gente que já está entendendo, tem gente que já conseguiu pegar, tem gente que já conseguiu sentir, tem gente que já conseguiu compreender. A vida é passageira, a vida é uma guerra, mas o céu nos espera, o céu nos espera, o céu nos espera. Igreja, quantos desejam o céu? Sai do seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar, vamos falar com Deus junto.